O clima de Libertadores tomou conta de La Plata, mas nem tudo foi festa ou clima de jogo. A preparação do Mengão para o confronto decisivo contra o Estudiantes foi marcada por uma polêmica que escancarou uma falha grave de segurança no resort onde a delegação está hospedada. E o que parecia ser um local blindado, praticamente impenetrável, acabou sendo palco de uma invasão incômoda por parte de torcedores rivais. Isso mesmo, torcedores do Estudiantes conseguiram burlar a segurança de um dos condomínios mais exclusivos e caros de Buenos Aires, onde o Flamengo escolheu se concentrar, e promoveram um verdadeiro foguetório na madrugada, com o claro objetivo de atrapalhar o descanso dos jogadores rubro-negros. E não estamos falando de qualquer lugar. O resort onde o time está hospedado fica dentro de um condomínio fechado de altíssimo padrão, que tem protocolos rígidos para entrada e saída de qualquer pessoa. Para se ter uma ideia, nem mesmo vans escolares têm permissão para entrar no local. Os próprios moradores precisam ir até a portaria para buscar os filhos. Carros são revistados, documentos são exigidos e bolsas são inspecionadas. Ou seja, o nível de segurança é altíssimo. Ainda assim, durante a madrugada, torcedores adversários conseguiram furar esse bloqueio e acender uma bateria interminável de fogos de artifício ao redor do hotel. Quem fez a denúncia foi o diretor de futebol do Flamengo, José Botto. Por volta das 11h59 da noite, ele registrou em vídeo a queima de fogos, que durou vários minutos e transformou a noite em um verdadeiro inferno sonoro. Logo depois, viaturas da polícia chegaram ao local, mas aí o estrago já estava feito. Era o clássico caso do leite derramado. A falha na segurança foi evidente, e agora o condomínio deve abrir uma sindicância para apurar os responsáveis. Duas possibilidades estão sendo consideradas: ou alguém da própria equipe de segurança permitiu a entrada dos torcedores, ou algum morador, talvez simpatizante do Estudiantes, deu cobertura para essa ação. Em ambos os casos, as câmeras de segurança devem ajudar a esclarecer quem facilitou esse acesso e, consequentemente, quem deverá ser responsabilizado. A boa notícia, se é que podemos chamar assim, é que os quartos do resort possuem isolamento acústico razoável, e como o episódio não aconteceu tão tarde da noite, é possível que o impacto direto sobre o sono dos jogadores tenha sido minimizado. Mesmo assim, não dá para ignorar o contexto de provocação e tensão criado antes de uma partida decisiva. E esse tipo de atitude, infelizmente, é mais comum do que se imagina na Libertadores. Tentativas de desestabilizar os adversários fora de campo fazem parte do jogo psicológico, mas quando ultrapassam os limites da segurança e colocam pessoas em risco, perdem completamente o sentido. Enquanto a diretoria rubro-negra avalia o ocorrido, o foco do time segue firme para o jogo de logo mais. Mas não foi só fora de campo que o Flamengo movimentou os bastidores nos últimos dias. Teve também vitória política nos tribunais, envolvendo diretamente o presidente BAP e um impasse com a Libra e a emissora responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A questão é a seguinte: o Flamengo entendeu que os valores distribuídos pelo atual acordo são extremamente desfavoráveis para o clube. A distribuição do dinheiro da televisão, segundo a diretoria, não corresponde ao peso e à audiência que o Mengão carrega. E por isso, o clube entrou na justiça exigindo uma renegociação imediata. O pedido do Flamengo foi que a emissora depositasse os valores em juízo e que nenhum clube recebesse nada até que uma nova divisão fosse discutida e acordada. A decisão, que foi acatada, impede a liberação do dinheiro até que os termos sejam revistos. Ou seja, o Flamengo conseguiu travar os repasses e agora, força os outros clubes e a própria Libra voltarem à mesa de negociação. Essa foi uma jogada de impacto do presidente BAP, que acredita que o Flamengo está sendo prejudicado financeiramente no modelo atual. O clube exige mais reconhecimento proporcional à sua entrega, seu alcance e seu valor de mercado. É uma vitória importante nos bastidores, ainda mais em um momento em que a arrecadação se torna crucial para manter o alto nível do elenco e da estrutura do clube. Flamengo entende que está na hora de reavaliar como o bolo é dividido. O impacto dessa decisão é direto: nenhum clube recebe nada até que haja um consenso, e o dinheiro fica preso judicialmente até que todas as partes estejam de acordo. O movimento mexe com os bastidores do futebol brasileiro e mostra a força de articulação da diretoria rubro-negra. Enquanto isso, uma outra notícia trouxe um tom mais humano ao noticiário do clube. O Maracanã,
estádio que é a verdadeira casa do Flamengo, deu um passo importante em direção à inclusão. A novidade é que o estádio agora conta com salas sensoriais projetadas especialmente para pessoas com transtorno do espectro autista. São espaços pensados para garantir mais conforto e acessibilidade durante os jogos, especialmente para as crianças, que podem se sentir incomodadas com a agitação da torcida, os sons altos e a superexposição sensorial que um estádio lotado provoca. Esse tipo de iniciativa já vem sendo adotado em alguns outros estádios do Brasil, e agora o Maracanã se junta a esse movimento, oferecendo um ambiente mais seguro e acolhedor para torcedores que antes não conseguiam acompanhar os jogos de perto. É uma pequena revolução silenciosa que mostra o quanto o futebol pode e deve ser inclusivo. E o mais bonito disso é pensar que essas crianças, que antes não podiam vivenciar a experiência de um jogo no Maracanã, agora terão a chance de estar ali, perto do seu time do coração, sem desconforto e com o suporte necessário. No meio de todas essas movimentações, o técnico Felipe Luiz comandou o último treino antes do jogo decisivo contra o Estudiantes. Com apenas 2 desfalques confirmados, o Flamengo vai praticamente completo para o duelo. Michael, que ficou no Rio de Janeiro, e Eric Pulgar, em recuperação de uma cirurgia no pé, são as únicas ausências. Todos os outros jogadores estão à disposição e prontos para encarar o desafio em La Plata. E que desafio, hein? A Libertadores tem esse clima único. Noite fria, provocação da torcida adversária, tensão no ar e o peso de uma vaga na semifinal. O Flamengo venceu o jogo de ida por 2-1 no Maracanã e agora precisa de um empate fora de casa para avançar. Mas é claro que ninguém dentro do clube quer jogar por resultado. A ideia é manter o mesmo ritmo e buscar a vitória para não deixar margem para surpresas. Do outro lado, o Estudiantes vem com sangue nos olhos, empurrado pela torcida e alimentado por essa provocação de bastidores. Para completar o clima de mata-mata sul-americano, tivemos ontem mais um capítulo de emoção na competição. O Palmeiras garantiu a vaga na semifinal ao vencer o River Plate por 3-1, em um jogo cheio de reviravoltas. O time argentino abriu o placar, mas o Palmeiras reagiu, virou o jogo e contou até com mais um pênalti a seu favor para consolidar a vitória. Agora, os paulistas aguardam o vencedor do confronto entre LDU e São Paulo, que se enfrentam no Morumbi após uma vitória dos equatorianos por 2-0 no jogo de ida. Do lado rubro-negro, o caminho está traçado. Se passar pelo Estudiantes, o Flamengo encara o Racing nas semifinais. Um clássico recente da competição, cheio de rivalidade, história e ingredientes que só a Libertadores consegue oferecer. Mas antes disso, tem que fazer o dever de casa fora de casa, com bola no pé, foco na missão e sangue frio para suportar a pressão. O clima em La Plata vai esquentando à medida que a hora do jogo se aproxima, e enquanto os bastidores fervem com denúncias, disputas políticas e novidades fora de campo, o foco dentro das 4 linhas precisa ser absoluto. O Flamengo chega para esse confronto decisivo com a responsabilidade de confirmar o favoritismo construído na partida de ida, mas também com a consciência de que qualquer vacilo em Libertadores pode ser fatal. A vantagem mínima conquistada no Maracanã é importante, mas está longe de ser confortável, ainda mais enfrentando um adversário tradicional da Argentina, conhecido por crescer nos momentos de pressão. O Estudiantes vem para esse duelo inflamado, não só pelo apoio da torcida, mas também por esse tipo de provocação extracampo, como a tentativa de desestabilizar o elenco com foguetório e pressão psicológica. Isso mostra que, para eles, é tudo ou nada. E é justamente por isso que a concentração do elenco rubro-negro precisa estar no mais alto nível. Jogar na Argentina nunca é fácil. O ambiente costuma ser hostil, os estádios vibram diferente e a arbitragem, muitas vezes, entra no jogo da catimba e do apelo emocional. O Flamengo, porém, tem experiência suficiente para lidar com isso. Não é mais um time inexperiente em Libertadores, pelo contrário. O clube vem acumulando participações importantes nos últimos anos e já aprendeu, na marra, como se comportar em noites tensas como essa. Felipe Luiz sabe que precisa administrar não apenas a parte tática, mas também o emocional dos jogadores. A missão é entrar em campo com autoridade, sem se deixar levar pelo clima adverso, e com inteligência para controlar o ritmo do jogo, especialmente nos minutos iniciais, que prometem ser de pura pressão.
O treinador terá praticamente força máxima, e isso por si só já representa uma vantagem considerável. A espinha dorsal do time está intacta, e com jogadores experientes como Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro em campo, o Flamengo tem todas as condições de fazer um jogo seguro e buscar a classificação com personalidade. A ausência de Michael, embora relevante, já era esperada, assim como a de Eric Pulgar, que ainda se recupera da cirurgia no pé. O resto do elenco está à disposição, descansado, treinado e ciente do que precisa ser feito. O próprio Felipe Luiz, mesmo ainda no início da sua trajetória como treinador principal, tem mostrado maturidade nas decisões, e a expectativa é que ele consiga montar um time equilibrado, que saiba suportar a pressão e explorar os espaços no contra-ataque. Do lado do Estudiantes, a aposta está na intensidade e no apoio das arquibancadas. O Estádio Uno promete estar lotado, pulsando do início ao fim, e o time da casa vai tentar imprimir um ritmo forte nos primeiros minutos. A estratégia será sufocar o Flamengo, empurrar o adversário para o próprio campo e tentar fazer o gol que iguale o placar agregado o mais rápido possível. Sabendo disso, o time brasileiro precisa entrar com a mentalidade de que o empate não é o objetivo, mas sim consequência de um jogo bem controlado. Jogar esperando o adversário pode ser perigoso, principalmente em solo argentino, onde qualquer erro pode virar drama. Enquanto o jogo não começa, o ambiente fora de campo continua sendo assunto. A decisão judicial que paralisou os repasses dos direitos de transmissão provocou um terremoto nos bastidores da Libra. A ação do Flamengo pegou muitos clubes de surpresa e provocou reações imediatas. Algumas diretorias já começaram a se movimentar nos bastidores para pressionar uma resolução rápida, afinal, o dinheiro que está parado é vital para o fluxo de caixa de muitos clubes. Mas o recado do Flamengo é claro, ou os valores são revistos, ou a briga vai continuar nos tribunais. A diretoria rubro-negra está batendo na tecla de que o modelo atual desvaloriza quem entrega mais, quem gera mais audiência, quem movimenta mais o mercado. E o argumento encontra eco em boa parte da torcida, que enxerga nessa postura uma forma de defender o tamanho e o peso do clube no cenário nacional. Essa vitória parcial do presidente BAP representa, acima de tudo, uma mudança de postura na forma como o Flamengo se posiciona nas discussões políticas do futebol brasileiro. O clube não aceita mais ser apenas mais um na mesa de negociação. Quer protagonismo, quer respeito e, principalmente, quer uma fatia maior do bolo proporcional à sua entrega. É uma luta que promete se arrastar, mas que mostra um clube cada vez mais estruturado, ciente do seu valor e disposto a bater de frente com quem for necessário para defender seus interesses. E no meio disso tudo, a criação das salas sensoriais no Maracanã surge como um alento. Em tempos de tanta disputa nos bastidores, ver um gesto de inclusão e humanidade vindo da principal casa do futebol carioca é algo que precisa ser celebrado. A criação desses espaços dedicados ao acolhimento de torcedores com transtorno do espectro autista é mais do que uma medida simbólica, é um passo concreto rumo à democratização do futebol. Porque o futebol é para todos, e ver uma criança que antes não conseguia permanecer em um estádio agora tendo a oportunidade de acompanhar um jogo com conforto e segurança é algo que emociona. Esse tipo de iniciativa precisa se espalhar, precisa ser copiado, precisa virar padrão. O Maracanã deu o exemplo, e agora cabe aos demais estádios do país seguirem pelo mesmo caminho. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo parece decidido a abalar o mercado da bola mais uma vez. Nos bastidores, corre um burburinho que tem deixado torcedores e especialistas do futebol brasileiro em polvorosa. Lucas Moura, atualmente no cenário internacional, estaria prestes a fechar com o Mengão, deixando São Paulo completamente de mãos atadas. Fontes próximas ao clube carioca sugerem que a negociação ganhou força nas últimas semanas, e o time rubro-negro teria feito uma investida direta que pegou concorrentes de surpresa. O São Paulo, que vinha monitorando a situação do craque há meses, viu o jogador praticamente escapar de seus planos, gerando um clima de frustração nos corredores do Morumbi. Segundo rumores, Lucas Moura, conhecido por sua velocidade, técnica apurada e capacidade de decisão nos momentos cruciais, teria sido convencido pelo projeto esportivo e pelas perspectivas financeiras oferecidas pelo Flamengo.
A aproximação do atleta com o clube carioca, ainda segundo informações extraoficiais, não teria sido apenas uma questão de contrato, mas também de afinidade com a torcida e com a filosofia de jogo que o Flamengo vem consolidando nos últimos anos. O jogador, que já se destacou no futebol europeu, especialmente no Tottenham, surge como um reforço capaz de elevar ainda mais o nível ofensivo do Mengão, prometendo dribles, assistências e gols decisivos na temporada que se aproxima. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria do Flamengo fez questão de conduzir a negociação com sigilo absoluto, evitando vazamentos que pudessem gerar disputas públicas ou inflar a concorrência. Enquanto isso, no São Paulo, a notícia do suposto acerto caiu como uma ducha fria, já que o clube contava com a possibilidade de repatriar o jogador para fortalecer o elenco e conquistar títulos importantes no calendário nacional e continental. Analistas do mercado especulam que, se confirmado, o negócio não só representaria um reforço de peso para o Flamengo, mas também um golpe estratégico sobre rivais históricos, aumentando ainda mais a rivalidade entre os clubes na busca por protagonismo no futebol brasileiro. Ainda não há confirmação oficial, mas a movimentação já acendeu as redes sociais, com torcedores do Mengão celebrando a perspectiva de contar com Lucas Moura e fazendo do rumor o assunto mais comentado do momento. No meio esportivo, a expectativa é alta. Se a contratação se concretizar, o Flamengo não só adiciona qualidade ao seu elenco, mas também demonstra capacidade de articulação e força no mercado, deixando claro que o clube não está disposto a perder grandes oportunidades, mesmo diante de concorrentes de peso. Resta agora aguardar os próximos capítulos desta novela que promete agitar o futebol brasileiro e colocar o Mengão ainda mais no centro dos holofotes. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!